Glória a Deus. Glória a Deus, a paz do Senhor. Vamos achar os seus assentos, acalmar os corações, porque Deus tem grandes coisas para fazer nas nossas vidas esta noite, amém? Momento de adorar o Senhor, de buscar a presença dEle. É o melhor momento, é o melhor lugar para se estar, amém? É na casa do Pai. É na casa do Pai, aonde há alimento para a tua alma. Aonde há socorro para a tua vida. A casa do Pai. É o momento de você adorar e declarar com a sua boca esse grande Deus que nós servimos, o quanto nós o amamos. Glória ao Senhor. Vamos ficar de pé e vamos levantar um clamor ao Senhor. Eu vim para cá esta tarde com essa convicção no meu coração. A gente faz parte da intercessão, mas Deus falou muito forte no meu coração esta tarde, meditando no culto desta noite. Nós todos temos que ser um intercessor, porque o maior intercessor foi Jesus. Nosso maior intercessor foi Jesus. E nós estamos aqui para fazer a passagem de Cristo, né? E nós temos também que nos levantar como intercessor. Muitas vezes a gente fica esperando, a gente vai na igreja, a gente busca a Deus, mas fica esperando somente a intercessão da administração da igreja. Mas nesta noite, o Senhor vai despertar essa igreja com um coração intercessor, de intercessor. Você vai ser despertado de madrugada. Eu profetizo na tua vida. Você vai ser despertado no momento que o Espírito Santo precisar de você para se levantar como intercessor dentro da sua casa, na sua família, na tua rua, na tua cidade, no Brasil. O Senhor chama essa igreja para se levantar com voz profética. Aonde você pisar, aonde a tua presença for, a intercessão tem que ir junto. Este mover de intercessão, esse mover de oração, esse mover de sentir a dor do outro, tem que estar dentro do coração daquele que confessa o nome do Senhor Jesus, que foi o maior intercessor. Então este momento, que você se levante junto comigo, em oração, pela sua vida, pela sua casa, pela sua família, por essa igreja, por essa cidade, em nome de Jesus. Vamos nos levantar em oração, amém? Oh Deus poderoso, Deus grande, que se manifesta com poder, com autoridade dentro dessa igreja nesta hora. Oh Deus poderoso, levanta aqui, Senhor, coração de intercessores, ó Pai, homens e mulheres valentes, que se levanta dizendo: Senhor, conta comigo, Senhor. Eu quero, Senhor, ser um braço forte do Senhor sobre essa cidade, sobre essa igreja, na minha rua, na minha casa, se levantar em adoração e intercessão em favor da vida dos meus irmãos, em favor da vida dessa igreja, dos meus irmãos, dos meus familiares, do Brasil, em nome de Jesus, ó Pai. Ó Deus amado, Deus querido, Deus de poder e grande glória, nós oramos, ó Deus, por essa igreja, Senhor, por cada família dessa igreja, Senhor, aqueles que estão aqui e aqueles que ainda estão dispersos e não conseguiram chegar, Senhor. Ó Deus, move o coração dessa igreja de uma maneira forte, de uma maneira extraordinária, Senhor. Que cada vida aqui, Senhor, se levante em oração, se levante em intercessão, que não seja só na igreja, mas que seja na sua rua, no seu trabalho, na sua casa, Senhor, em nome de Jesus, ó Deus.
Ó Deus, que o Senhor possa olhar dos céus e possa contar com cada vida, Senhor. Ó Deus, de madrugada, no dia a dia. Ó Deus, em nome de Jesus, ó Pai. Ó Pai amado, Pai querido, que esta noite seja uma noite profética. Que a palavra, ó Deus, que sair da boca do seu ministrante possa entrar no coração de cada vida e dar frutos, ó Deus. Abençoa, Senhor. Abençoa, Senhor, os levitas da tua casa. Que através da boca deles, ó Pai, possa sair cura, possa sair milagre, possa sair restauração. Abençoa cada gesto da dança. Que cada gesto seja um gesto de adoração. Ó Deus, trazendo a tua presença para este local, ó Pai. Enche esse ambiente da tua glória. Enche esse ambiente da tua graça, do teu mover. Libera teus anjos, ó Pai. Libera teus anjos para passear no meio da igreja. O Senhor conhece cada coração. O Senhor conhece cada vida, cada afronta que meus irmãos estão enfrentando, Pai. Ó Deus, toma a espada nas tuas mãos, ó Pai. Vai cortando todo o laço do passarinheiro. Vai cortando toda a algema. Vai cortando tudo aquilo que está na mente, Senhor. Todo embaraço de mente, Pai. Em nome de Jesus, ó Deus. Limpa os corações nesta noite, Pai. Para que cada coração possa receber a tua palavra como semente. Semente forte e verdadeira. Em nome de Jesus, ó Pai. Que cada vida aqui, Senhor, seja ministrada de maneira especial nesta noite. Pega cada filho seu no colo, Pai. Ó Deus, cada necessidade de cada vida que está aqui, Pai, possa ser, ó Deus, cuidada, limpada pela tua própria mão, ó Pai. Em nome de Jesus, ó Pai. Nós te adoramos, ó Deus. Nós te adoramos porque o Senhor é grande, o Senhor é forte, o Senhor é verdadeiro. E diante dos teus olhos, ó Pai, nada pode ficar em oculto, Senhor. Vai limpando, Espírito Santo de Deus. Limpa, Pai, tudo aquilo que impede o teu povo, Senhor, de te adorar nesta noite. Que seja uma noite especial, marcada no coração e na vida de cada um, ó Deus. Em nome de Jesus, ó Pai. Nós abençoamos esse culto, abençoamos este bairro, abençoamos essa cidade. Em nome de Jesus, ó Pai. Em nome de Jesus, ó Deus. Seja entronizado no nosso meio, Pai. Em nome de Jesus, ó Deus. Amém, Jesus. Tu és soberano sobre a terra, sobre o céu. Tu és Senhor absoluto. Tudo que existe acontece, tu sabes muito bem. Tu és tremendo. Tu és soberano sobre a terra, sobre o céu. Tu és Senhor absoluto. Tudo que existe e acontece, tu sabes muito bem. Tu és tremendo. E apesar dessa glória que tens, tu te importas comigo também. E esse amor tão grande eleva-me, amarra-me a ti. Tu és tremendo. Tu és soberano sobre a terra, sobre o céu. Tu és Senhor absoluto. Tudo que existe e acontece, tu sabes
faz muito bem. Tu és tremendo. E apesar dessa glória que tens, tu te importas comigo também. E esse amor tão grande eleva-me, amarra-me a ti. Tu és tremendo. E apesar dessa glória que tens, tu te importas comigo também. E esse amor tão grande eleva-me, amarra-me a ti. Tu és tremendo. E apesar desta glória que tens, tu te importas comigo também. E esse amor tão grande eleva-me, amarra-me a ti. Tu és tremendo. Tu és tremendo. Seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou. Seu amor perfeito sempre esteve repousando em mim. E se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda, me guardas. Em teus braços é o meu descanso. 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 Seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou. Seu amor perfeito sempre esteve repousando em mim. E se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guardas, me guardas. Em teus braços é o meu descanso.
tua graça. Recaio de novo em tuas mãos. Eu recaio em tua graça. Recaio de novo em tuas mãos. Recaio em tua graça. Eu me apoio em ti. Recaio de novo em tuas mãos. Recaio em tua graça. Recaio de novo em tuas mãos. E se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guardas, me guardas. Em teus braços é o meu descanso. 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 Meu lugar. Em teus braços é o meu descanso. Meu lar. Em teus braços é o meu descanso. Em teus braços é o meu descanso. Tu és o meu lar, meu abrigo, meu amigo, és o meu descanso. Recaio em tua graça. Recaio de novo em tuas mãos. Recaio em tua graça. Recaio de novo em tuas mãos. Eu recaio em tua graça. Recaio de novo em tuas mãos. Eu recaio em tua graça. Eu me apoio em ti. Recaio de novo em tuas mãos. E se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guardas, me guardas. Em teus braços é o meu descanso. Em teus braços é o meu descanso. Em teus braços é o meu descanso.
Rei do meu coração, seja minha fortaleza, minha fonte eterna és, oh, minha canção. Rei do meu coração, seja o meu esconderijo, razão do meu viver, oh, minha canção. Tu és bom, bom, oh, tu és bom, bom, oh, Rei do meu coração, seja o vento a soprar, me âncora no mar, oh, minha canção. Rei do meu coração, seja o fogo a queimar, a voz a ecoar, oh, minha canção. Rei do meu coração, seja o vento a soprar, me âncora no mar, oh, minha canção. Rei do meu coração, seja um fogo a queimar, a voz a ecoar, oh, minha canção. Tu és bom, bom, oh, tu és bom, bom, oh, tu és bom, bom, oh, tu és bom, bom, oh. Tu não me deixarás jamais. 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 Tu és bom, bom, oh, tu és bom, bom, oh, tu és bom, bom, oh, tu és bom, bom, oh. Tu não me deixarás jamais. 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 Pois tu és bom, bom, oh, tu és bom, bom, oh,
Amém, gente? Vamos aplaudir o Senhor bem forte? Paz do Senhor. Paz do Senhor. Paz do Senhor. Paz do Senhor. Agora foi. Senhor. Paz do Senhor. Não. Paz do Senhor. Paz do Senhor. Paz do Como Senhor. é bom adorar junto com os irmãos o nosso Deus. Não é verdade? Não nos deixará jamais. Aleluias. 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 Eu quero ler com você, Aleluia. agora no momento das ofertas, João Aleluia. 12, do versículo 1, a gente pode ler até o 6. Aleluias. Vamos ler até o 8. Aleluias. Amém? Posso ler? Aleluias. 6 dias antes da Páscoa, Jesus chegou a Betânia, onde vivia Lázaro, a quem ressuscitara dos mortos. Ali prepararam um jantar para Jesus. Marta servia, enquanto Lázaro estava à mesa com ele. Então Maria pegou um frasco de nardo puro, que era perfume caro, derramou sobre os pés de Jesus e enxugou com os seus cabelos. E a casa encheu-se com fragrância do perfume. Mas um dos seus discípulos, Judas Iscariotes, que mais tarde iria traí-lo, fez uma objeção. Está na minha Bíblia. No 5 ele vai dizer: porque este perfume não foi vendido e o dinheiro dado para os pobres seriam 300 denários. Ele não falou isso porque estava interessado pelos pobres, mas porque era, a minha Bíblia aqui está bem grossa, hein? Ladrão. Sendo responsável pela bolsa de dinheiro, costumava tirar o que nela era colocado. E no 7, respondeu Jesus: deixe-a em paz, que o guarde para o dia do meu sepultamento. E no 8, para encerrar: pois os pobres vocês sempre terão consigo, mas a mim vocês nem sempre terão. É assim que está na sua Bíblia? Amém? A gente vai ver essa passagem em mais 3 evangelhos aqui. A gente vai ver ela em Marcos, a gente vai ver ela em Mateus e a gente também vai ver ela descrita em Lucas. E as 4 passagens, elas têm observações diferentes. O texto de João talvez seja o texto mais, digamos que o mais detalhista. Ele dá nome de quem que era a mulher, ele fala onde Jesus estava. Se a gente pegar a tradução de Lucas, Lucas vai dizer que os religiosos que estavam ali, porque Jesus, aonde ele ia, não conseguia ir sozinho. Os discípulos iam com ele. Então, se você chamasse Jesus para jantar na tua casa, você ia ter que preparar um banquete, porque Jesus não ia sozinho. E às vezes chegava pessoas, e essa mulher chegou junto. E era uma mulher que acompanhava, se você ler um pouco da história, é uma mulher que acompanhava os homens. E o que chama a atenção aqui na gente é que essa mulher, não sei de que forma, conseguiu entrar, conseguiu acompanhar. Em algum momento que ela viu uma oportunidade, ela entrega 1 ano de trabalho. Se você ganha mais ou menos R$3.000 por mês, essa mulher mais ou menos derrubou ali, através de um nardo puro, né, na época, ela derrubou mais ou menos 1 ano de salário. Mas o que chamava atenção aqui não era o valor, porque a Bíblia também diz que uma mulher deu algumas moedinhas e Jesus estava olhando e falou assim que aquela mulher tinha dado mais que todo mundo.
Entenda uma coisa. Então, se não é o valor mínimo, e se não é o valor máximo, entenda que sempre vão criticar, sempre que você ajudar a igreja. Se você ajudar com pouco, vão falar. Se você ajudar com muito também, vai chamar atenção e vai falar. Mas o que importa é que Jesus... Irmãos, quem lê isso daqui, qualquer um de nós falaria assim, poxa, qualquer um, vamos ser hipócrita não. Poxa, 1 ano? Você jogou no chão? Jesus não precisava disso. Então, quando alguém fala, Jesus não precisa, Jesus não liga para que eu faço, Jesus não liga para o valor, biblicamente é comprovado ao contrário. Jesus falou assim, essa mulher viu que eu estava aqui, essa foi a transmissão da mensagem, e ela não se importou com o que ela tinha. Engraçado que a gente não sabe se ela vai ter dinheiro agora para comer, se não vai ter, se ela deu, se era uma herança, se ela trabalhou e juntou, a Bíblia não fala isso. Mas o que Jesus estava preocupado e repreendeu eles foi o seguinte, essa mulher fez muito mais que vocês. Ela se interessou muito mais por quem estava aqui do que vocês estavam andando comigo. Então repara que Jesus está interessado sim na honra. Ele está interessado sim nas nossas atitudes, naquilo que nós o valorizamos. Eu acho que a palavra certa é essa. Qual é o valor de Jesus para nós? O que a igreja de Jesus simboliza para nós? E aí eu falei, né, Lucas vai dizer que muitos criticaram porque ela era uma pecadora, então eles viam ela como um não crente, uma pessoa que chegou agora, uma pessoa que tinha seu passado não tão, entre julgamento deles, não tão favorável. Então tinha muito desafio para a época, irmão, assim como é hoje. Então tudo que nós vamos fazer para o reino de Deus, se você vir para a igreja, vão falar, principalmente pessoas que são da sua família, não são convertidos. Se você ajuda, se você deixa de ajudar, sempre vão criticar. O que a igreja precisa fazer? Continuar fazendo, continuar reconhecendo Jesus como nosso Senhor e Salvador, e em todas as áreas. Pode ficar de pé, nós já vamos orar. Muitos destacam, né? Judas, porque a história aqui destaca o nome dele. Judas ficou desconfortável com a oferta. Só que se você ler Mateus e Marcos, se Mateus estivesse sentado aqui no culto, Marcos também, eles diriam assim, opa, eu estava lá, e nas minhas versões, nas duas versões, vão dizer que pessoas ficavam desconfortáveis. Então, não foi Judas que ficou somente desconfortável. Muitas pessoas fizeram... Então, um número significativo de pessoas ficaram pasmados com a atitude da mulher. Que você e eu não façamos parte. Se um dia acontecer de alguém que você julga não ativo, não merecedor, fizer algo grande pela igreja de Cristo. Amém? Queria deixar essa mensagem, que eu possa ter sido o mais claro possível. Agora é o momento de a gente agradecer, a nossa gratidão ao Senhor. Você reconhece que tudo que você tem vem dele? Você reconhece que o fato de você estar aqui foi por conta dele? A oferta nada mais é, irmãos, o dízimo ou a oferta, os dois, nada mais é do que parte do seu mês que você falou assim, hoje, amanhã, não sei o valor, eu estou trabalhando para a obra de Cristo. Esse valor, o dia de hoje não é meu, o dia de hoje eu vou devolver a Cristo porque eu confio na obra dele, porque eu reconheço ele. Então às vezes as pessoas acham, não estou fazendo nada para Cristo, mas se você fizer essa conta, você vai falar, hoje eu tirei o dia para fazer a obra de Cristo, ser mais reconhecido. Amém? Ficou claro? Vamos orar, vamos agradecer então. Senhor nosso Deus, eu quero aqui junto com meus irmãos louvar o seu nome, engrandecer, colocar o Senhor no mais alto nível de excelência. O Senhor nos ensina através dessa mensagem, através dessa passagem, que o Senhor, ó Deus, olha para a intenção do nosso coração. O Senhor sim gosta
de ser honrado, porque é o único que merece isso. Nós não podemos pagar a obra de Cristo e nem pagar o que o Senhor fez por nós. Não é troca, mas sim um reconhecimento daquele que tem me dado tudo que é necessário para que eu consiga acordar, para que eu consiga estar aqui, para que eu consiga, ó Deus, dignamente dar o sustento para minha família. Então, essa noite nós te reconhecemos, Jesus. Nós fazemos, ó Pai, a intenção de honrar o seu nome através também da nossa parte financeira, porque nós queremos o crescimento da tua casa. Nós queremos, assim como nós fomos convertidos e alcançados por uma igreja, alcançado porque uma obra estava aberta, nós reconhecemos também que pessoas vão te conhecer assim como nós te conhecemos, porque é importante. O Senhor zela por isso, Pai, e a tua casa é um lugar santo, é um lugar digno, é um lugar, ó Pai, onde nós te reconhecemos, te adoramos e te devolvemos o maior louvor que a gente poderia ter dado. Obrigado, te agradecemos pelo sustento, te agradecemos por cada suor derramado, cada alegria, tudo é sobre o Senhor, ó Pai. Louvamos e engrandecemos o seu nome. Que o Senhor possa abrir as portas para o seu povo, que o Senhor possa encher, ó Pai, a despensa de cada um. Eu profetizo que não falte nada na mesa do teu povo, Pai, e que o seu povo seja um exemplo a ser seguido, que os outros povos vejam, ó Pai, a unidade da tua igreja, a unidade do teu povo, e se incomode, ó Deus, em tamanha dedicação, em tamanha reconhecimento de quem é o Senhor, e que não aconteça, ó Pai, essas falas que nós presenciamos aqui nessa passagem, que não venha de dentro da tua casa, ó Deus, essas falas, ó Deus, esses julgamentos, esses impedimentos, ó Pai, que todos juntos numa unidade possa desejar o crescimento da tua casa, o crescimento da sua igreja, ó Pai, porque automaticamente o crescimento pessoal é seguido por isso. Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. 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 Glória a Deus. Apesar dessa glória que tens, tu te importas comigo também. E esse amor tão grande eleva-me, amar-me a ti. Tu és tremendo. E apesar dessa glória que tens, tu te importas comigo também. E esse amor tão grande eleva-me, amar-me a ti. Tu és tremendo. Ei, agora sim. Boa noite, igreja. Glória a Deus. Quem está feliz essa noite? Teve algum sorriso. Está feliz essa noite? Glória a Deus, gente. Boa noite a todos. Estamos aqui para mais um culto, né? Desde o início eu já queria agradecer, né, a presença daquelas pessoas que estão nos visitando essa noite. Amém? Então, vocês que estão nos visitando, seja muito bem-vindo. Algumas pessoas de Ribeirão, né? Não vou falar nome não, mas meu cunhadão está ali com a esposa, sem querer constranger eles. O brother ali também, participando com a gente. Irmãos, vamos dar um aplauso ao Senhor pela vida dos visitantes. Fiquem à vontade, amém?
Glória a Deus. Glória a Deus. Irmãos, só mais uns recadinhos aqui. Dia 5 e dia 6, eu não sei quem conhece a praça. Como que chama aquela praça, Thaís? Você sabe o nome? Bom, a pastora Lúcia tá ali fora, resolvendo algo. Vai ter uma feira ali e vamos montar ali uma barraca ali do bazar. Então, quem quiser ir lá participar, sabe, comprar alguma coisa nesse bazar, vai ser muito bem-vindo. Amém? Então, vai ser dia 5 e dia 6 agora, essa semana, este bazar. E as terças-feiras, quinzenais, né, pastor Mardoni? Terça-feira, né? Terça agora tem, né? Na outra? Na outra terça, irmãos, está tendo um trabalho com casais. Então, quem é casado aqui? Levanta a mão. Quem é solteiro aqui? Levanta a mão. Eu não. Tem alguns. Glória a Deus. Então, vocês que são casados, invistam no seu casamento. Participem aí do grupo de casais, do Ministério de Casais. Começou há uma semana, 2, né? Isso, fizeram uma reunião, o pessoal está animado, está com um projeto novo aí. É muito importante a participação de vocês. Amém? É algo que foi feito para realmente você poder investir no teu casamento. Glória a Deus. E tem mais um recado, às quintas-feiras, como a maioria já sabe, tem a tarde da semeadura, e você está convidado a participar também da tarde da semeadura. Então são as quintas-feiras, às 14h30, aqui na Igreja Casa do Pão. Glória a Deus, gente. Que bom. Vamos então para a ministração da palavra. Eu gostaria que vocês abrissem a Bíblia em João 4, versículo 4. Cadê, Adriana, aquele fundinho que só você sabe colocar aí? João 4, a partir do versículo 4. Quem achou, diga glória a Deus. Ninguém? Então vou esperar um pouco. João 4, versículo 4. Quem achou, diga glória a Deus. Já mais pessoas acharam. Então vamos lá. Quem quiser acompanhar aqui na TV também, fica à vontade. Vamos lá. No caminho teve de passar por Samaria, que está falando de Jesus. Assim ele chegou a uma cidade de Samaria chamada Sicar, situada na propriedade que Jacó tinha dado ao seu filho José. Havia ali o poço de Jacó, era mais ou menos ao meio-dia, quando Jesus, cansado da longa caminhada, chegou-se e sentou-se ao lado do poço. Logo uma mulher samaritana veio tirar água. Jesus lhe disse: dá-me um pouco desta água. E ele estava sozinho naquela hora, porque seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. A mulher samaritana ficou surpresa e lhe perguntou: como que o senhor, sendo judeu, pede para mim, uma samaritana, água para beber? Ela disse isso porque os judeus não se davam com os samaritanos. Jesus respondeu: se ao menos soubesse o presente maravilhoso que Deus tem para você e quem está lhe pedindo água, você lhe pediria e ele lhe daria a água da vida. Mas o Senhor não tem como tirar água, disse ela. Este é um poço muito fundo. De onde tiraria essa água viva? Versículo 12. Além do mais, o Senhor é mais importante do que o antepassado Jacó. Como pode oferecer uma água melhor do que esta, que ele, seus filhos e seu gado beberam à vontade? Jesus respondeu: as pessoas voltam logo a ter sede depois de beber desta água, mas quem beber da água que eu dou, nunca mais terá sede, porque a água que eu dou se tornará dentro de todos uma fonte a jorrar para a vida eterna. Por favor, Senhor, disse a mulher, me dê essa água, me dê desta água também, para eu beber, assim eu nunca mais terei sede e nem terei de fazer essa longa caminhada até aqui para tirar água. Aí Jesus fala para ela: vá buscar seu marido. Mas eu não tenho marido, respondeu a mulher. Isso é verdade, você não tem marido, falou Jesus, pois você já teve 5 maridos, e o homem com o qual você está vivendo agora também não é seu marido. Sim, você falou a verdade. Senhor, disse a mulher, percebo que o Senhor é um profeta.
Mas me diga uma coisa, por que vocês judeus insistem que em Jerusalém é o único lugar de adoração, enquanto nós os samaritanos dizemos que é este monte, ou onde nossos antepassados adoraram? Jesus respondeu: crê em mim, mulher, está chegando a hora quando não preocuparemos mais em qual lugar adorar o Pai, nem neste monte e nem em Jerusalém, mas vocês, os samaritanos, sabem muito pouco a respeito dele. Nós adoramos o que conhecemos, pois a salvação vem dos judeus. Mas virá o tempo, e de fato já chegou, que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, pois são esses adoradores que o Pai procura, porque Deus é espírito, e é preciso que os seus adoradores adorem em espírito e em verdade. A mulher disse: eu sei que o Messias virá, aquele que se chama Cristo, e quando ele vier, explicará tudo para nós. Então Jesus lhe disse: eu sou o Messias, e é eu que estou falando com você. Amém? Eu queria que vocês fechassem os olhos por um instante. Pai, eu te louvo e te agradeço por essa mensagem, ó Pai. O Senhor tem falado ao meu coração, por tudo aquilo que o Senhor já ministrou e continua ministrando, ó Pai. Senhor, me capacita a compartilhar com os teus filhos tudo aquilo que o Senhor está ministrando no meu coração, Pai, tudo aquilo que está queimando em meu coração, ó Deus. Pai, eu dependo de Ti, eu dependo do Teu Espírito Santo, por isso, Senhor, me usa essa noite com poder e autoridade, no nome de Jesus, ó Pai. Senhor, cerca este lugar com Teus anjos, ó Pai. Espírito Santo, venha varrer, ó Pai, todo espírito de distração do nosso meio, Pai. Todo espírito de incredulidade do nosso meio, ó Pai. Tudo aquilo que venha para roubar a Tua palavra, para roubar a Tua glória neste lugar, ó Deus, está cancelado em nome de Jesus, ó Pai. Senhor, em nome de Jesus, sopra Espírito Santo, sopra fôlego, sopra o Teu vento neste lugar, vai varrendo, ó Pai, tudo aquilo, ó Pai, tudo aquilo que não é de Ti, tudo aquilo que é trevas, ó Pai, está cancelado em nome de Jesus. Abra a nossa mente, abra o nosso entendimento, ó Pai, e que a Tua palavra possa penetrar no mais profundo da nossa alma, Deus, e gerar e causar efeito que transforma, que cura, que liberta, que restaura, em nome de Jesus. Amém, gente? Irmãos, eu li esse texto aqui para mostrar para vocês uma mulher samaritana, uma mulher comum, talvez como eu e você, uma mulher que parte da sociedade, parte da religião não dava muito valor, e que de repente ela teve ali um encontro com Jesus, e ali ela teve o destino dela mudado. Sabe, uma mulher que vivia na lama do pecado, uma mulher que buscava, que tinha uma sede dentro dela de Deus, que tinha uma fome dentro dela de Deus, mas até então ela não sabia como saciar essa fome, saciar essa sede. Por isso que a palavra que fala que ela já tinha tido 5 maridos e que ela estava com outro que também não era dela, porque existia dentro dela um vazio. E aí Jesus, ele vai de encontro àquela mulher que ninguém dava nada, de encontro àquela mulher que era rejeitada pela religião, de encontro àquela mulher que era rejeitada pela sociedade, e Jesus ali, ele ultrapassa as barreiras da religião. Primeiro ele vai conversar com uma mulher, que já era algo pecaminoso para a religião, para o sistema religioso, e segundo, ela era samaritana, que para os judeus era considerada alguém que não é tão, vamos falar no nosso linguagem hoje, que não é tão evangélico assim, que não é tudo isso aos olhos da religião. Então Jesus, ele ultrapassa as barreiras ali da religião para chegar nessa mulher, e aí ele oferece para ela água viva. Sabe, ele fala assim: olha, eu tenho uma água para te oferecer esse dia, que é uma água que vai saciar a sua sede, que você não vai precisar mais ficar procurando homem, procurar marido, homens para saciar essa sede, essa fome, esse vazio dentro de você. Então ali também ele oferece água viva para ela, e mais ainda, e aí ela até então não tinha entendido, ela fala: nossa, quando o Messias chegar ele vai me explicar tudo isso. E na verdade Jesus revela para ela a identidade dele, de quem ele era.
Ele vem se revelar ao coração dela, ele vem se revelar para ela. E ali Jesus, ele dá sentido para a vida daquela mulher. E ela fica tão apaixonada por ele, ela fica tão emocionada, tão alegre, ao ponto dela sair daquele encontro totalmente transformada. Ao ponto dela sair daquele encontro curada, apaixonada por Jesus e querer compartilhar daquilo que ela recebeu com Samaria, com uma cidade toda. Irmãos, é este o encontro que Deus quer ter comigo e com você essa noite. Amém? Pastor, mas eu já sou evangélico. Eu já estou 10, 20, 30 anos. Pastor, estou visitando a igreja. Irmãos, não importa. Deus sempre tem um banquete melhor do que o que você recebeu até hoje para te oferecer nessa noite. Amém? Amanhã Deus vai ter outro, mas é o que Ele tem para hoje para vocês. Sabe, é o que Deus tem falado ao meu coração. E uma coisa que eu vou pedir para vocês, de acordo com essa ministração, porque às vezes a gente vê alguém ministrando, a gente ministra, e a gente quer passar, nossa, essa palavra aqui poderia ser para o seu Tunico, para a dona Irene, essa palavra poderia ser para o Luander. Não, fala, Deus, fala comigo. Ah, essa palavra tinha que ser para minha esposa. Ixi, ela precisava ouvir isso. Nossa, o meu marido precisava ouvir isso. Irmãos, não. Essa palavra precisa de ser escutada por mim e por você nessa noite. Amém? Então, deixa o Espírito Santo falar com você essa noite. Sabe, não se atenta ao pregador que é limitado, não se atenta ao som que está com alguns probleminhas, mas ouça o que o Espírito Santo está falando no teu coração. Não deixa nada roubar essa semente que Ele preparou para você essa noite. Amém? Então, começando aqui, eu quero falar se eu fosse colocar um tema, que eu nem coloquei tema, porque eu fiquei orando, falei, Deus, qual seria o tema? Seria assim, encontro com Jesus. E aí, para mim falar de encontro com Jesus, uma pergunta que eu sempre faço, que talvez você já fez, e talvez, teoricamente, a gente sabe a resposta. Quem é Deus para você? Eu falei, numa semana, há uns tempos atrás, não, Deus é o nosso Pai, tudo bem, mas quem é Deus? Quem é Deus para mim? Quem é Deus para você? Se eu perguntar isso, todo mundo aqui na igreja vai falar, eu sei quem é Deus. Ele é o Criador dos céus e da terra, Ele é o Pai de Jesus Cristo, Ele é meu Pai, tudo bem. Mas, se eu perguntar para vocês essa noite, quem é que ama a Deus? Vou fazer a pergunta, quem é que ama a Deus? Levanta a mão. Nossa, todo mundo ama a Deus, né, gente? Então, todo mundo ama a Deus, isso é tremendo. Mas, pare e pensa comigo. Eu vejo as pesquisas, o Brasil é um dos países mais evangelizados do mundo. O país é um país considerado evangélico. O Brasil é um país considerado uma nação cristã. Irmãos, se realmente isso fosse uma verdade, por que a humanidade está cada vez pior? Por que o Brasil está cada vez pior? Alguma coisa está errada, essa conta aqui não está batendo. Se realmente o Brasil está dessa forma aqui, não teria tantas guerras, traições, frieza, egoísmo, não teria tanta coisa ruim acontecendo, o Brasil não estaria no nível que ele está hoje. Amém? Então é muito importante a gente parar para refletir. Sabe o que está acontecendo? Por que as pessoas estão buscando saciar a fome tanto nos prazeres? Por que as pessoas estão procurando saciar a fome na prostituição? Por que as pessoas estão tentando salvar a fome até mesmo dentro das igrejas servindo a Deus? Por quê? Porque existe dentro de nós uma fome, uma sede de Deus, que na hora que a gente preencher esse vazio dentro de nós, aí sim, nossa vida vai ser transformada, nossa casa vai ser transformada, a sociedade vai ser transformada e o Brasil vai ser uma nação que vai saciar a fome das outras nações, não só daqui do Brasil, não só a nossa, mas das nações também. Amém? Então, como que eu faço para conhecer a Deus? A maioria já sabe.
eu já sei, mas eu preciso lembrar vocês essa noite. Alguma coisa para você conhecer a Deus de verdade. Então, primeira coisa que eu faço para conhecer a Deus, muito simples. Vou falar 3 coisas. A primeira é através da Bíblia. Irmãos, não tem outra forma de você conhecer a Deus se você não lê a Bíblia. Sabe? Quantas pessoas que já estão na igreja, que diz servir a Deus 10, 20 anos e nunca leu a Bíblia, e não lê a Bíblia. Eu não quero fazer aquele negócio de, nossa, eu li a Bíblia uma vez, 2, 3, não. Eu estou falando de você ler a Bíblia diariamente, não importa se você leu ela inteira, se você leu um capítulo, mas como você vai conhecer a Deus se você não conhece a palavra dEle? Então, para a gente conhecer a Deus, nós precisaremos ler a Bíblia. Eu não vou fazer isso, mas se eu perguntar aqui para vocês, quem leu a Bíblia esse mês, pelo menos uma vez? Não precisa me responder. Quem leu a Bíblia nessa semana, pelo menos uma vez? Quem leu a Bíblia hoje? Como que a gente vai conhecer a Deus se nós não lermos a Bíblia? Eu acho muito tremendo porque, quem conhece Augusto Cury aqui? Levanta a mão. Maioria, né? Augusto Cury, psicólogo, né? Psicanalista. Eu acho tremendo o testemunho dele. Por quê? Porque ele foi estudar sobre Jesus, ele foi estudar a Bíblia. Por quê? Para provar que era impossível ser verdade os fatos que a Bíblia falava sobre Jesus. Ele quis provar que aquilo era uma mentira, que não era uma verdade, que não tinha possibilidade de aquilo ser uma verdade. O que aconteceu com ele? Se converteu. Irmãos, nós precisamos conhecer Deus através da Bíblia. Através da Bíblia e através da oração. Sabe, uma coisa que a gente fala e é uma verdade. Quando você ora, Deus fala com você. Não que você não fala com Deus, mas presta atenção nisso. Quando você ora, Deus fala com você. Mas quando você ora, você fala com Deus. Mas quando você lê a Bíblia, Deus fala com você. Ah, pastor, eu queria uma revelação, que viesse um anjo aqui, me trouxesse uma mensagem do céu. Não veio. Irmãos, pegue a Bíblia e lê, que Deus vai falar com você através da palavra dele. Amém? Então, você vai conhecer a Deus lendo a Bíblia. Você vai conhecer a Deus através das experiências que você tem com Ele. Sabe o que acontece? Às vezes a gente que é pregador, a gente quer contar testemunho de pessoas que tem um monte de testemunho. Eu lia muito, pastora Marta, os livros do Luciano Subirá, né? Ele contava os testemunhos do agir invisível de Deus, e eu ficava assim quando eu ia pregar. Nossa, eu preciso pegar um testemunho dele para me contar. E um dia o Espírito Santo queimou o coração meu. Falou, por que você não conta os seus testemunhos, as suas experiências? Então você, presta atenção nisso. É muito edificante você ouvir o testemunho do Mardoni, da Lê, do Jean, da Natália, mas o que vai fazer você realmente conhecer a Deus é através das experiências que você tem com Ele. Para observar quantas experiências você já teve com Deus, quantos livramentos que Ele já fez na tua vida, quantas vezes, só que você sabe quantas vezes Ele te livrou de uma tentação, quantas vezes Ele te livrou de uma morte, você sabe, e essas experiências faz você realmente conhecer o Deus que você diz que serve, amém? Então eu conheço a Deus através da Bíblia e oração, eu conheço a Deus através de experiências com Ele, e eu conheço a Deus através de Jesus. E é aqui que eu quero começar a ministração dessa palavra essa noite. Amém? É aqui que eu quero começar a ministrar o que Deus realmente está queimando mais forte no meu coração. Se eu falar assim para vocês, falar assim, Jean, cita um personagem da Bíblia aí que para você, com todo respeito, é o cara. Cita um, Jean. Um que é um exemplo. Qual? Paulo. Ixi, agora você pegou pesado, hein? Paulo é bênção. Pastor Marcos, para você, quem que é um cara assim na Bíblia que o senhor fala assim, ó, esse é um exemplo, quero ser como esse cara? Pedro. Forte, hein? Doidão, né? Mas sanguíneo, forte, né? Não vou falar. Não, né? Quem mais quer falar algum personagem? Tem mais alguém? Socorro. Vai lá, pastora Socorro. Um personagem que a senhora admira. Isaías. Irmãos, olha quantas referências que temos de homem de Deus. Fabiana. João.
Só mais um. Pastora Lê. Débora. Esther. Irmãos, olha quantas pessoas que são referências para a minha vida e para a tua vida. São muitas. E só para completar isso, eu vou citar 3 aqui que para mim foi forte. Você pegar Moisés. Moisés foi capaz de tirar uma multidão do Egito. Moisés foi capaz de ser usado para abrir o mar. Vocês têm noção de que poder é esse? Olha as experiências dele. Isso é muito, na linguagem jovem, muito top. Não é? Outro, Davi. O cara matava urso, leão, matava gigantes. O cara ficava lá cuidando de ovelhas, de repente ele se torna rei. E não é rei de qualquer lugar, não. Rei de Israel. Olha só, irmãos. E João, que foi falado aqui, foi a Fabiana que falou João, né? João, que foi considerado, é que a gente fala, né? Ele se considerava o filho amado de Deus. O amigo de Deus, aquele que continuou com Jesus até na crucificação, ali até o fim. Olha que top. Só que, deixa eu falar uma coisa para vocês que é muito importante. É muito bom você ter essas pessoas como referência. Mas presta atenção numa coisa. Todos esses homens foram falhos. Todos eles falharam. Eu citei 3 aqui. Falei de Moisés. Moisés fez tudo isso. Mas em algum momento da vida dele, que era para ele tocar na rocha ali, ele bate na rocha e ele acaba falhando. Aí você pega Davi, que era esse homem segundo o coração de Deus, em um determinado momento da vida dele, cai em adultério, assassina, mente, faz um monte de coisa. Aí você pega João, que é o discípulo amado, na hora que está um problema ali, eu não sei o que passou no coração dele, um monte de gente incomodando, ele fala, Senhor, o Senhor quer que manda, que eu peça para cair fogo do céu e matar esse povo tudo? Olha só, mas são referências, mas presta atenção. Olha esse versículo que eu vou ler aqui agora para vocês, ó. Hebreus 1:3, só para a gente ganhar tempo, quem não quiser abrir a Bíblia não precisa, eles colocam aqui na TV. Olha o que fala em Hebreus 1:3. O Filho brilha com o brilho da glória de Deus e é a perfeita semelhança do próprio Deus. Ele sustenta o universo com a sua palavra poderosa e depois de ter purificado os seres humanos dos seus pecados, sentou-se no céu do lado direito a Deus Pai Todo-Poderoso. Ou seja, eu conheço Deus através de Jesus, irmãos. Todas as vezes que você vai dar um passo, todas as vezes que você vai caminhar, pense assim, o que Jesus faria no meu lugar? Sabe por quê? Ele é a perfeita revelação do Pai. Sabe, Jesus é um exemplo que você pode seguir, você pode confiar, você pode acreditar, você pode colocar a tua mão no fogo por Ele que não vai queimar. Porque Ele é a perfeita vontade do Pai. Eu acho tremendo que em João 5,19 ele fala assim, ó. Então Jesus disse a eles, eu afirmo a vocês que isto é verdade. O Filho não pode fazer nada por sua conta própria, pois Ele só faz o que vê o Pai fazer. Tudo que o Pai faz, o Filho faz também. Irmãos, você vai conhecer a Deus, o Pai, através de Jesus. Porque Ele é a perfeita revelação do Pai. Ele só faz o que o Pai faz. Ele sente o que o Pai sente. Ele sabe o que está no coração de Deus. Quantos me entendem aqui essa noite? Sabe, Jesus, Ele sente o que o Pai sente. Irmãos, nós precisamos de ter uma instituição organizacional como essa, uma organização. Precisamos de ter uma igreja, porque um lugar que você realmente acredita ser um lugar que prega a verdade, que prega a palavra, um lugar que te recebe bem, um lugar que Jesus faz parte. Mas você não pode jamais tirar os olhos de Jesus, porque senão você vai se tornar uma pessoa religiosa. Sabe? Eu sirvo a Deus desde 2004, não sei quanto que dá, 2004, 14, 24, 25, 21 anos. 18 anos da minha vida, eu servi a Deus, eu me entreguei de corpo, alma e espírito. Eu entregava minha semana para Deus dentro da igreja, eu entregava minha vida, eu entregava minha família. Sabe, teve um tempo que a gente trabalhava com jovens, estava até brincando aqui hoje, né?
E aos sábados, geralmente os aniversários são de sábado, né? Da família. E às vezes tinha algum aniversário na casa dos meus parentes, dos parentes da Fabiana. Para mim, se eu fosse, eu estaria em pecado. Se a Fabiana fosse no aniversário, meu Deus do céu, Fabiana, que é isso? Que falta de compromisso. Eu não estou fazendo apologia a não ter comprometimento com o reino, com a obra de Deus. Eu estou falando que depois de 18 anos, eu descobri que no passar da minha caminhada, eu não estava mais servindo Jesus, eu estava servindo a uma religião, a uma organização. E isso fez mal para mim, isso fez mal para minha família. Amém? Então você precisa viver, servir a Jesus. Você precisa se entregar para Ele. Você acha que Jesus ia ficar triste porque eu fui no aniversário? Você acha que Jesus ia ficar triste porque eu fui num casamento? Porque um filho meu fez aniversário, os parentes fizeram uma festa, mas para mim isso era um pecado. E eu tinha uma equipe, pastora, lá, a gente tinha uma equipe, mas não, eu tinha que estar ali. E eu era cobrado disso. Eu era cobrado, eu não vou julgar, eu cresci muito, eu aprendi muito, mas eu lembro assim, de domingo eu tinha que participar dos 2 cultos. Ai, se eu faltasse de um culto? Se eu faltasse de um culto, parecia um pecado. E além de, não porque a pessoa fala ou as pessoas falavam, mas aqui dentro, oh Deus me perdoa, eu não tive compromisso, eu sou um fariseu, eu sou um religioso. E aí, do jeito que eu recebia, eu cobrava da minha família, eu cobrava da minha casa. E não que a gente não gostava de fazer a obra. Eu sempre fui apaixonado por servir o reino, eu sempre fui apaixonado por servir na obra. Só que eu não estava mais servindo Jesus. Eu quero que vocês entendam aqui essa noite, nós precisamos conhecer a Deus através de Jesus, de verdade, e não de religião, não da casa do pão, não da assembleia, não de igreja nenhuma, mas você precisa ter um encontro com Jesus todos os dias. Se até mesmo Maria, que era a mãe de Jesus, ela vai ao templo para adorar a Deus, e na volta ela esquece Jesus no caminho, quanto mais nós. Não foi assim, pastor, aconteceu? Olha só que loucura. Quem já esqueceu o filho na igreja aí? Levanta a mão. Será que foi só eu? Uma vez a gente estava na vigília lá, orando, tudo escuro. Aí foi o Elias, Fabiana. Aí tinha uma salinha lá das crianças na igreja, fechada. E ele foi dormir nessa salinha. Pamela, aí tá dormindo. Acabou a vigília, o que eu fiz? Fui embora, trancar a igreja. Chegou em casa, nossa, mas está faltando alguma coisa. Resumindo, nós esqueceu o Elias dormindo na igreja. Olha só, sabe? Então, às vezes, a gente caminha, mas Jesus já não faz parte da nossa caminhada. Quantos estão entendendo aqui essa noite, gente? Sabe, é muito importante. Eu oro, Deus, compartilha com eles aquilo que o Senhor está queimando no meu coração essa noite. Presta atenção numa coisa. Existem 3 níveis de pessoas que se relacionam com Jesus. Presta atenção nisso. Não é para você julgar o irmão, é para você se examinar, amém? O primeiro nível, quem já foi fã de alguém? Já foi fã, não foi, pastor? Fabiana era fã da Laura Pausini, né? Tem mais alguém que era fã aí? O Mardoni era fã do milionário Zé Rico, já foi fã. Não é? Então assim, o primeiro nível que eu quero que vocês vejam é o de fã. Fã, é alguém que admira ou apoia uma pessoa, uma ideia ou movimento. No contexto cristão, um fã de Jesus é alguém que admira sua mensagem e figura, mas não necessariamente vive de acordo com seus ensinamentos e não tem compromisso pessoal com ele. Isso é um fã. Você já viu que as pessoas aí fora falam, você é da igreja, que massa, hein, cara, eu sou seu fã, top, hein? Mas ele não quer compromisso. Ele não quer. Ele acha muito bonito, né? Tem gente que fala assim para mim, nossa, que lindo, hein? Você é pastor, que bonito, né? Obrigado, né? Sabe o preço que a gente paga, né, pastor? Mas bonito. Aí eu falo, então vamos lá fazer uma visita. Não, isso não é para mim, não. Eu admiro vocês, são uma bênção. Nossa, eu acho muito bonito. Mas eu não quero isso para mim. Esse é o fã. O segundo nível de intimidade com Jesus, de relacionamento com Jesus, para a gente conhecer o que está no coração do Pai,
é o seguidor. Quem tem Instagram aqui? Levanta a mão. Instagram, acho que 99,999% tem. Amém? Só a Rosinha que não tem. Mas a maioria tem Instagram. E aí você começa a seguir uma pessoa. Você é um seguidor ali. Olha só o nível de seguidor, ó. Um seguidor é alguém que apoia ou concorda com ideias ou crenças de uma outra pessoa. No contexto cristão, um seguidor de Jesus, presta atenção nisso, ó, é alguém que acredita na sua mensagem e busca viver de acordo com ela, mas pode não ter necessariamente um compromisso profundo ou uma relação pessoal com ele. Então essa pessoa, ele admira Jesus, vamos falar assim, ó, ele vai na igreja, ele vai nos cultos, ele vai nos casais, ele vai em todos os lugares, participa, fala que faz parte, mas ele não quer se aprofundar. Olha, eu não quero servir no ministério, olha, eu não quero fazer isso, eu não quero fazer aquilo, eu só vou participar do culto. E não é errado, irmãos, presta atenção nisso, não é errado. A pessoa escolhe o que ela quer viver, né, Sueli? A pessoa vai escolher, tudo bem. Só que existe um terceiro nível de relacionamento com Jesus, que é o discípulo. Quantos aqui quer ser discípulo de Jesus? Olha só o discípulo, ó. É alguém que aprende com um mestre ou um líder, seguindo os seus ensinamentos e princípios. No contexto cristão, um discípulo de Jesus é alguém que segue seus ensinamentos, aprende com ele e busca aplicar sua mensagem na sua vida. Olha só a profundidade do discípulo, ele aprende, ele quer injetar aquilo, ele quer se aprofundar no relacionamento, na intimidade dele com Deus. Então esse é o discípulo. Então aqui em resumo a gente vê a diferença deles. Resumindo o que eu falei, ó, o fã só admira, o seguidor segue, admira, mas na hora do BO abandona e só quer ir até ali. E o discípulo vai até o fim e é transformado e se torna uma cópia de Jesus aqui na terra. Irmãos, Jesus te chamou para ser uma cópia dele aqui na terra, amém? Fala isso para a pessoa que está do seu lado, você tem que ser uma cópia de Jesus, fala para ele. Exemplo, olha só esse exemplo que eu vou dar. Um exemplo de fã, a multidão. Onde Jesus ia, tinha uma multidão. Esses são os fãs. Oh, Jesus, olha, ele faz milagres, maravilhas. Esse é o fã. O seguidor, eu vou pegar pesado com o seguidor aqui essa noite, amém? Vou pegar pesado. Mas infelizmente, eu acabo considerando dos 12, Judas um seguidor. Porque na hora que apertou, ele, ó, foi embora. E um exemplo de Jesus que eu vou dar para vocês é Pedro e João. Esses eram discípulos. E Jesus te chamou para buscar esse nível. Irmãos, não tem sentido eu caminhar com Jesus e não querer ser discípulo dele. Isso aqui é muito importante. Sabe, você precisa buscar esse nível de relacionamento com ele. Você precisa querer ser uma cópia dele aqui na terra. Irmãos, não tem jeito de você fugir da sociedade. Você vai entrar numa empresa, na hora ali, que lá é crente, que lá é cristão, que lá é evangélico. Eles não vão nem mais ler a Bíblia, eles vão ler a tua vida. Ah, ele é cristão, deixa eu ver o comportamento daquele cara ali, ó. Vamos ver o comportamento dele. Então não tem jeito, a gente precisa se posicionar como discípulo de Jesus aqui na terra. Você está no meio do churrasco da família, às vezes vai começar aquelas piadinhas sujas, vai começar, tudo bem. Tudo bem, desde que você não participa daquilo. Você precisa entender que você é a habitação do Espírito Santo. E aonde você estiver, a glória de Deus tem que manifestar naquele lugar. Você já viu que você vai num churrasco assim, ó? Eu estou no churrasco, a pessoa está bêbada ali, ela começa a conversar comigo. Ô, pastor, ora por mim, um dia eu vou servir a Deus, não sei o que lá. Irmãos, esse é o nosso papel ali, ser uma cópia de Jesus. O que Jesus faria se estivesse numa festa de aniversário, estivesse num churrasco? Ai, pastor, mas como você pode ir numa festa que tem cerveja? Pastor, como você pode estar numa festa que tem drogas? Irmãos, você pode
ir para qualquer lugar, mas aonde você estiver, você precisa lembrar que você é uma cópia de Jesus e que a glória de Deus precisa se manifestar naquele lugar através da tua vida. Amém? Você não precisa se isolar. Você não foi criado para ficar dentro de uma bolha religiosa. Você foi criado, você vem no culto para adorar a Deus, e em troca Ele te dá poder. Você vem no culto para adorar a Deus, e em troca Ele restaura a tua vida. Você vem no culto para adorar a Deus, e em troca Ele transforma a tua vida. Mas quando você sai daqui como uma cópia dEle, para manifestar a glória dEle aí no mundo. Amém? É só isso. E aí, eu comecei a pensar, o que Jesus causou em mim? Olha que pergunta, o que Jesus causou em mim? Qual a marca dele que ele deixou na minha vida? O que Jesus causou na tua vida? Parece que é uma palavra negativa, né? Nossa, Jesus causou algo ruim na minha vida. Não, causou coisas boas na tua vida. Mas o que ele causou na tua vida? O que esse amor dele causou na tua vida? Olha aqui as marcas de uma pessoa que realmente teve um encontro com Jesus. Olha só. Ele tem dentro dele um sentimento de empatia. O que é isso? Ele tem a capacidade de se colocar no lugar do outro. Sabe, as pessoas hoje estão tão frias. Ele vê lá, ó, um matou não sei quem, o outro matou o pai, o outro matou a mãe. Ele não consegue sentir empatia. Ele pode até falar, oh Deus, vamos orar por aquela pessoa, mas no coração dele não está nem aí. Foi com ele. E a marca de uma pessoa que é discípulo de Jesus, ele sente o que está no coração do Pai. Ele sente o que está no coração de Jesus. Então ele precisa sentir empatia. Eu preciso sentir empatia. Outra coisa que ele causa em mim. Você anseia, deseja a presença dele. Você já viu quando você está assim, você levanta de madrugada para orar, você começa a ficar com aquela fome, com aquela sede dele, você precisa orar, você precisa escutar um louvor, você precisa adorar a ele. Irmãos, quanto mais parecido com Jesus você se tornar, mais você vai ter desejo de estar na casa dele, mais você vai ter desejo de servir ele na obra, mais você vai ter desejo de estar pessoas que são apaixonadas por ele. É isso que ele quer causar em mim e em você. Amém? Olha outras. Isso aqui dá na mesma coisa. Ele quer fazer aquilo que agrada o coração dele. O que agrada o coração de Deus? Você já parou para pensar? O que você pode fazer para agradar o coração de Deus? Teu dinheiro ele já tem. Casa ele não precisa. O que você pode fazer? Então você vai buscar fazer aquilo que agrada o coração dele. Vocês acham que vocês estão aqui essa noite adorando a ele, agrada o coração dele ou não? Lógico que agrada. Ele quer o teu louvor, ele quer a tua adoração. Ele quer a motivação. Presta atenção numa coisa. Existe uma diferença de você estar aqui essa noite por obrigação do que você estar aqui essa noite porque o teu coração está apaixonado por ele. Existe uma diferença sobre isso. Você já foi trabalhar num lugar que você não gosta? Por que você vai? Você é obrigado. Mas e quando você trabalha, você faz algo que você gosta? Você levanta mais cedo, você prepara, você se arruma ali, você fica ansioso para chegar naquele lugar. Então, uma pessoa que é discípulo de Jesus, ele quer fazer o que agrada o coração dele. Posso ir mais? Olha só, hein, gente, vai ficar pesado agora. Uma pessoa que é uma cópia de Jesus, ou um discípulo de Jesus, ele muda a forma de tratar as pessoas. Não tem sentido eu falar que eu sou cristão e eu ser, com todo respeito, um animal. Não tem sentido eu falar que eu sirvo a Jesus, que eu sou uma cópia dele, se eu trato mal os meus filhos, se eu trato mal a minha mulher, se eu trato mal as pessoas. Então, se você realmente é uma cópia de Jesus, se você realmente é um com ele, se você realmente conhece o coração dele, não é da noite para o dia, mas você vai começar a mudar a forma de tratar as pessoas.
Sabe, a gente tem um grande problema. Sabe qual que é o nosso problema, pastor? Às vezes, por a gente ter intimidade com a família, a gente acaba falando de uma forma mais áspera com eles. Aí chega alguém de fora, você é doce, bonitinho, né? Bonzinho, pessoa vem visitar a casa, tudo bonitinho, aquela educação. Mas, eu sei que não é por mal, mas com a tua esposa, com o teu marido, com o teu pai, com a tua mãe, parece um cavalo. Desculpa a palavra. Que cópia de Jesus que é essa que nós somos? E tem um outro extremo, que trata muito bom a família, protege, mas os de fora trata como cachorro, como animal. Amém? Então, eu mudo a minha forma de tratar as pessoas. Isso aqui é muito importante agora. Uma pessoa que é cópia de Jesus e que é conectado com Ele, ela muda a sua linguagem. Eu vou falar. É igual a gente vê essa guerra que está o Brasil aí, política, essas coisas, né? Tem uma pessoa que eu sempre admirei, e admiro ainda, que é o Silas Malafaia. Eu gosto de dar nome aos peixes. Eu sempre admirei aquele homem. E eu sempre gostei, porque o Brasil precisa de alguém firme, né, pastor? Alguém duro, que tem coragem de lutar contra o sistema, que tem coragem de lutar contra essas coisas. Mas quando eu vi a linguagem, tudo bem, invadiram a privacidade dele, mas quando eu vi a linguagem dele, o vocabulário dele pessoal, eu falei, meu Deus do céu. Aí ele tentou justificar, eu sei, ele falou, né, que ele é humano, ele erra também, tal, né, ele até falou, gente, vocês me perdoam, eu fiz errado, não sei o quê, mas como que uma pessoa é cópia de Jesus, ela tem um relacionamento com Jesus, ele consegue, depois de tantos anos na frente da obra, depois de tantos anos servindo a Deus, falar aqueles palavrões que ele falou? Que evangelho que é esse? Que raio de cópia de Jesus que é essa? Sabe, eu não consigo entender. Eu continuo admirando ele, eu oro por ele, porque a gente precisa de pessoas corajosas como ele aí para lutar, né, pelos princípios da palavra, mas é mais uma prova que eu tenho que tomar muito cuidado a respeito da minha forma de querer conhecer a Deus através de pessoas, porque pessoas são falhas, amém? Então eu mudo a minha linguagem. Quando eu sou uma cópia de Jesus, as coisas do mundo começam a perder a graça para mim. Irmãos, quando eu era do mundão, eu gostava de boate. Eu gostava de ficar chapadão. Você gostava, pastor? É? Só o Mardoni que não. O Mardoni sempre, ele era coroinha da igreja na época, mas eu gostava dessas coisas. Mas com o passar do tempo, foi passando o gosto. Irmão, se você vê as festas, as músicas em Fabiana que nós dançávamos, principalmente as mulheres, você fala, não, que vergonha. Você começa a olhar aquilo, ó o Reinaldo está escondidinho ali, ó, mas ele sabe do que eu estou falando. Mas só que quando você é uma cópia de Jesus, quando você começa a ter um relacionamento com Jesus mais profundo, as coisas do mundo vão perdendo a graça. Irmãos, uma pessoa não vai deixar a maconha porque é lei, porque é pecado ou porque é regra. A pessoa não vai deixar o cigarro porque é ruim, porque faz mal, porque alguém falou que ela vai para o inferno. A pessoa não vai deixar as drogas, não vai deixar nada por causa disso, mas ela vai deixar essas coisas conforme ela vai se aprofundando no relacionamento dela com Jesus, e essas coisas vão perdendo a graça, e o coração dela vai se enchendo da presença do Espírito Santo, o coração dela vai se enchendo do amor de Deus, e aquilo para ela ficou sem gosto e sem sabor, e ela passa a preencher o vazio dela com a presença de Deus. Amém? O que a gente precisa fazer com essas pessoas? Você fala que é errado, mas você precisa orar para que o Espírito Santo encha ela, ou através de você, ou através de alguém, da presença dele. Enche o coração dela do amor dele, ao ponto dele constranger e dar força para ela largar o vício, o pecado. Amém? Então isso são marcas de uma pessoa que tem um relacionamento de discípulo com Jesus. E aí, só mais essa... Quando eu tenho um relacionamento íntimo e profundo com Jesus, completando tudo isso, Ele transforma o meu caráter.
Jesus, Ele está transformando o meu caráter. Jesus está transformando o caráter da Marilda dia após dia. Jesus está transformando o caráter da Fabiana dia após dia. Ele transforma o nosso caráter, irmãos, não é da noite para o dia. Sabe? O nosso caráter, ele jamais pode ser medido por aquilo que a gente faz em público. Talvez você veja aqui no altar, você vai julgar que eu tenho um bom caráter. Mas quem convive comigo, ou Deus sabe quem eu sou quando não tem ninguém comigo. Então Jesus, ele vem e transforma o nosso caráter. Uma pessoa que é discípulo de Jesus, ela realmente tem o caráter dela transformado. Amém, gente? É esse o Jesus que eu quero apresentar para vocês essa noite. E esse é o nível de relacionamento que eu e você precisamos ter nesse nosso encontro com Jesus, que o encontro com Jesus não é só os 3 dias de experiência que a gente tem nos encontros lá. O encontro com Jesus não é só hoje. O encontro com Jesus é um relacionamento gerado dia após dia. É um relacionamento gerado com o tempo de oração, com o tempo de Bíblia, com o tempo de experiência. Amém? E é assim que o nosso caráter vai sendo transformado. Sabe, eu costumo dizer assim, nós somos como um cano. Presta atenção nisso, ó, você é como um cano. O que você vai passar para as pessoas? Depende de qual fonte você está conectado. Você não pode estar conectado na fonte do mundo. Mas você também não pode estar conectado de uma fonte religiosa. Você precisa estar conectado numa fonte chamada Jesus, que é a fonte de água viva. Amém? E aí, você vai transmitir para as pessoas de acordo com a tua fonte. Porque Jesus, ele causou em nós misericórdia, graça, perdão. Ele mudou nosso estilo de vida. Ele está mudando o nosso estilo de vida. Ele está mudando o nosso comportamento. Ele muda a nossa linguagem. Ele muda a nossa forma de enxergar as coisas. Ele muda a nossa forma de enxergar as pessoas. Sabe, irmãos, uma das coisas que eu tenho anseio, desejo de ver essa igreja lotada. Mas acima disso, o meu maior anseio é ter a minha vida transformada e ver a vida de cada um aqui transformada também. E nós a cada dia mais parecido com Jesus. Amém, gente? Esse é o nosso foco e esse é o nosso objetivo. Eu queria que vocês ficassem em pé para vocês acharem que está acabando, por gentileza. Esses dias eu estava pensando, eu queria pegar meus filhos, pegar os jovens, pegar a igreja, para quem não fez isso, e juntos irmos para um hospital. Pense você chegar no hospital bem na área lá das pessoas que estão com câncer. Ou você chegar lá na área daquelas crianças que têm leucemia. Não sei se você já frequentou esses lugares. Sabe por quê? Para você aprender a valorizar a vida que Jesus te proporcionou através da obra da cruz. Eu queria pegar também, e junto com vocês, ir num presídio. Eu nunca fui num presídio. Já foi, Lê? Tem um pessoal aí que já foi fazer capelania. O pastor foi, né, pastor? Nunca fui. Para você entrar naquele lugar, eu entrar naquele lugar e entender como é bom, como é gratificante o sentimento de liberdade, a gente saber que a gente é livre para entrar em qualquer lugar e para sair. Como seria importante a gente fazer essas visitas? Feche seus olhos por um instante. Tem uma música aí, Gabriel? Pode apagar as luzes, eu quero que você fique bem à vontade agora, irmão. Os meus olhos viram a salvação, a luz para o mundo, esperança da terra.
Cristo, tu és a minha porção. O trigo esmagado, vinho novo e o pão. Eu não sou mais meu, eu não sou mais meu. És a fome que me faz cantar, és a sede que me faz beber, és o nome que escuto ao deitar e o olhar que vejo ao amanhecer. E essa é minha promessa, eu gastarei minha vida pra te coroar. Esse é o meu anseio, o meu amor por ti não será um segredo. Aleluia. Irmãos, eu não faço isso todo culto, mas pegue na mão da pessoa que está do seu lado hoje. Pegue. Eu acho muito importante essa noite a gente fazer isso. Irmãos, por favor, não se constranja. Eu fiz isso porque eu gostaria muito que todos viessem aqui na frente. Traz essa pessoa aqui na frente, vem todo mundo aqui pra frente. A gente vai terminar esse culto hoje junto aqui. Deus tem algo especial aqui essa noite, tem algo que eu quero falar aqui ainda, mas eu quero que vocês estejam aqui diante do altar de Deus. Traz essa pessoa que você está dado a mão. Vem todo mundo aqui pra frente, por gentileza. Deixa o Espírito Santo falar com você essa noite, irmãos. Chega. Deus quer te levar essa noite para um nível mais profundo de intimidade com Ele. Jesus te chamou para ser discípulo. Você foi escolhido a dedo essa noite para ser um discípulo dEle. Eu não sei o que você está passando, eu não sei o que tem acontecido, mas nessa noite, essas marcas precisam ser causadas dentro dos nossos corações, irmãos. Que caia por terra toda a frieza espiritual do nosso meio. Que caia por terra toda a frieza espiritual dos nossos corações. Irmãos, as pessoas precisam encontrar água viva. E se ela não encontrar água viva em nós, elas vão encontrar em quem? Se elas não encontrar em discípulos, elas vão encontrar em quem? Sabe, irmãos, eu quero que você saia daqui essa noite diferente. Eu quero que você saia daqui essa noite mais apaixonado por Jesus. Eu quero sair daqui essa noite mais apaixonado por Jesus. Irmãos, Deus te chamou para ser a casa do pão para esses dias. Pastor, meu marido não é convertido. Pastor, minha mulher não é convertida. Irmãos, você tem pão vivo que veio do céu na tua vida. Você carrega o Espírito Santo. Você é a habitação do Espírito Santo. Os nossos lares precisam de transformação. Essa cidade precisa de transformação. O Brasil precisa de transformação. Talvez você ache que você é somente uma gota no oceano da vida, mas essa gota vai fazer a diferença nessa geração, irmãos. Eu quero que você adore a Deus aqui nessa noite como nunca. Eu quero que você se renda. Fala: Deus, gera arrependimento no meu coração, muda a minha vida, me dá força para largar o laço do pecado, me dá força para largar o vício. Deus, faz de mim uma cópia tua na minha casa, faz de mim uma cópia tua nessa geração. Se entregue a Ele, irmãos. Ore, cante, se entregue a Ele, que o Espírito Santo venha gerar em nós arrependimento por termos caminhado como seguidores, porque
Porque nós não fomos chamados para ser fã, nós não fomos chamados para ser seguidor, nós fomos chamados para ser discípulos. Pra te coroar. Esse é o meu anseio, o meu amor por ti não será um segredo. Essa é minha promessa. Eu gastarei minha vida pra te coroar. Esse é o meu anseio, o meu amor por ti não será um segredo. És a fome que me faz cantar, és a sede que me faz beber, és o nome que escuto ao deitar e o olhar que vejo ao amanhecer. Irmãos, pode soltar a mão da pessoa que está do seu lado, fica à vontade, presta atenção numa coisa, sabe? Não tem sentido nós ter uma igreja grande, nós ter um lugar desse, se a presença de Deus não for palpável neste lugar. Para que isso? Que sentido tem a gente perder o nosso domingo para estar aqui essa noite, se a presença de Deus não for real nesse lugar? Sabe, irmãos, Jesus, ele não ama as placas de igreja, Jesus, ele não ama a religião, ele ama pessoas. Irmãos, a pessoa precisa entrar aqui e sair transformada, senão não tem sentido a gente perder tempo com uma igreja. A minha casa precisa de ser uma casa de transformação. Sabe, se as pessoas vão na minha casa, se as pessoas da minha casa vai lá me visitar, entra lá e não tem suas vidas transformadas, não tem sentido, irmãos. Existe um preço a ser pago para ser discípulo. Mas foi para isso que ele nos chamou. É só através dele que você tem palavras de vida eterna. Amém? Então começa a orar, fala: Deus, eu declaro sobre a minha casa, eu declaro sobre essa igreja, eu declaro sobre a minha vida um lugar da tua presença. Sabe, irmãos, como que Deus vai mudar a sociedade se Ele não mudar as nossas vidas? Nós que se diz que servimos a Ele, nós que servimos o ministério. Sabe, nós precisamos ter zelo pela presença de Deus. Nós precisamos ter zelo pela unção de Deus. Saia daqui essa noite decidido a ter um nível mais profundo de intimidade, um nível mais profundo de compromisso com a presença dEle, um nível mais profundo de compromisso com a obra dEle, um nível mais profundo de compromisso com o reino dEle, porque isso aqui é passageiro, mas a eternidade vai ficar. Irmãos, eu quero que você saia daqui entendendo que através da sua vida você pode tirar pessoas do inferno, que através da tua vida essa cidade pode ser transformada. Não importa se tem outras igrejas, não importa se tem outros ministérios, que seja, que cada esquina tenha uma igreja, mas que essa igreja seja um lugar onde tem pão fresco que veio do céu para alimentar essas pessoas. E isso não depende de um pastor, não depende de 10 pastores, mas isso depende de cada pessoa que faz parte do corpo de Cristo, que é eu e você. Amém? Feche seus olhos, Pai, eu te louvo e te agradeço por essa noite, Senhor Deus. Espírito Santo, a tua palavra foi liberada, a tua palavra foi compartilhada, Pai.
e pela tua misericórdia e graça, Senhor, que essa palavra venha causar efeito em nossos corações, ó Pai. Eu sei que cada pessoa que está me ouvindo aqui essa noite, eu sei que cada pessoa que está assistindo essa live, Senhor, tem um propósito teu embutido nisso, embutido nessa semente, ó Pai. E que essa semente venha frutificar na vida, na família e na casa de cada um deles, em nome de Jesus. Amém, gente? Vou ter que terminar, deu meu horário. Deus abençoe a todos. E não saia daqui sem dar um abraço em pelo menos 15 pessoas antes de ir embora. E através desse abraço que você possa expressar o quanto Deus ama essa pessoa que você abraça. Amém? Deus abençoe a todos e tenha uma ótima semana em nome de Jesus. Através de mim, Jesus.